começar o nosso artesanato, a gente vai precisar dessas plaquinhas de madeira. Eu tô reaproveitando as que sobraram das molduras das portas aqui de casa. Você pode ir no carpinteiro, no marceneiro ou numa loja de material de construção, que eles vão te ceder, muitas vezes acaba sobrando, pode usar pinos, qualquer uma que você quiser. Eu tô usando Kumaru. Segundo passo é com a ajuda de uma régua, fazer uma marcação aí em V. Caso você queira, se você não quiser, você pode deixar ela reta. Eu fiz de duas formas, fiz uma com a ponta e outra deixei retinha. Pedi pro meu marido cortar com serra mármore, você pode usar a serra tico-tico também, tanto faz, ou até um serrote que dá certo também. Depois é só lixar e dar o acabamento que fica perfeita. Prontinho, fez os cortes da forma que você queria, agora vamos para a etapa da lixa. Eu tô usando lixa 180 para madeira, tá bom? Lixa certinho aí, para ficar um acabamento mais bonito, a tinta aderir melhor. Em seguida eu fui para a etapa limpeza, passei um pano úmido em todas as placas, principalmente porque no meu caso essas placas estavam no porão, então imagina, muita poeira, muito mofo, muita sujeira. Sobre as tintas, o ideal é você usar tinta PVA, mas como eu moro numa cidade super pequena, aqui eu não encontrei, então eu usei tinta para tecido. Mas tinta para tecido em madeira, Grace, não importa, gente, deu super certo, ainda bem. E agora sim, chegamos na minha etapa favorita, que é a de pintar o set. Comecei com esse rosa chiclete lindo e maravilhoso. Usei um rolinho de espuma, bem pequenininho, e achei que foi bem mais fácil. Tentei fazer com pincel também, mas o acabamento do rolinho é muito melhor. E aí é só ir pintando, é bem terapêutica essa parte, gosto bastante. Pinta direitinho, algumas cores irão precisar, dependendo da cor da sua madeira, irão precisar de 2 ou 3 demãos. Pelo menos com a tinta para tecido foi necessário algumas demãos. Talvez usando a PVA não seja necessário. Uma dúvida que talvez possa surgir é se precisa queimar com uma cor branca antes, pintar a madeira antes. Não, eu já fui diretamente colocando a cor que eu queria, não precisei pintar de branco antes. E aí segui fazendo o restante das placas, lixando, limpando e pintando. Olha esse roxo, que maravilhoso, claro que tinha que ter roxo, né, gente? Minha cor favorita da vida. As placas que eu fiz as pontas foram tamanhos aleatórios, e essas com a frase "nunca foi sorte, sempre foi Deus", ficaram com 28 centímetros cada. E sobre as tintas, eu não me limitei a usar só as cores que eu tinha comprado, eu comecei a fazer misturas, misturei o azul com o amarelo para fazer esse verde lindo. E é isso, você pode ir utilizando várias outras cores para não ficar tudo de uma cor só, o grupo de placas que você for fazer. Tá aí um exemplo de placa que precisou de 3 demãos, enquanto algumas precisaram só de uma, como o verde anterior, esse amarelo precisou de 3. Então depende muito da cor da madeira que você vai estar utilizando. Se você usar pinos, vai ser muito mais fácil, porque a pinos é clarinha. Já essa minha é mais escura e o amarelo por ser uma cor muito clara. Fiz essa mistura do azul com azul escuro com o branco e deu esse azul bebê, coisa mais linda do mundo. Olha só, gente, que coisa linda! E ficaram assim as plaquinhas para a frase "nunca foi sorte, sempre foi Deus". Uma roxa, que eu misturei o roxo com o branco, fiz um roxinho, azul, um laranja, que foi o resultado do amarelo com rosa, e esse verde, que foi o azul escuro com o amarelo. Hora de escrever nas plaquinhas. Eu quis fazer a escrita à mão mesmo, para ficar uma coisa mais minha cara, do meu jeito, e rústico também. Aí o que eu fiz? Eu ensaiei primeiro nas costas. Detalhe, eu não pintei o verso, tá? Da madeira, só pintei a frente mesmo, não achei que tinha necessidade de pintar os dois lados. E aí eu escrevi primeiro para ver como que ia ficar, se eu não ia ficar insegura, e decidi partir para a ação. Aconselho vocês a dar uma rabiscada primeiro com o lápis. Não sei se está dando para ver, mas eu rabisquei um pouquinho ali. Tem uma linha de lápis ali para eu não me perder, para eu saber até onde eu poderia escrever, não ficar faltando nem sobrando letra, e também o tamanho que eu queria. Então eu risquei aí com a tinta branca, com um pincelzinho de maquiagem. Esse pincel é de maquiagem que eu aproveitei. E aí é só ir escrevendo e retocando algumas partes que porventura ficarem falhadas.
E aí completei Deus e passei para minha segunda palavra, que foi sorte, do mesmo jeito. Viram que eu rabisquei um pouquinho de lápis e aí só segui fazendo o contorno com a tinta branca. Encontrei essa caneta aqui em casa que solta essa tinta branca e aí tentei desenhar um trevo de 4 folhas, mas dá no mesmo você usar a tinta, você usar essa caneta. Depois eu acabei tendo que reforçar com a tinta. Escrevi Deus e sorte dessa forma, e o nunca foi e sempre foi, eu tive a ideia de utilizar esses stencils, esses moldes, para diferenciar, né? Ficar uma com letra de forma, outra manuscrita. Colei essa fita crepe embaixo para servir de régua, para não ficar uma letra maior, outra menor. E fui pintando com a tinta branca, mesma tinta para tecido, fui colocando bem com cuidado, com pincel. E aí essa parte que fica vazada, eu só fiz preencher. E para as palavras das placas com ponta, eu decidi fazer da mesma forma, escrita à mão livre, só que eu fiz agora com letra de forma. Coloquei esse moldezinho, esse molde não, isso aí é uma tampa de liquidificador, aquela tampinha pequenininha, porque eu aproveitei o O de positividade para fazer uma carinha feliz, uma carinha risonha. E aí vocês já sabem, né? Risca, depois você vem ajeitando tudo bonitinho para ficar a cor bem viva. Agora precisamos fazer as marcações para fazer os furos. Eu medi aí 1 centímetro afastado da borda e como a minha placa tem 10 centímetros de altura, eu marquei ali no 2 e no 8. E aí é só fazer os furos em todas as 4 placas e depois furar ou com a furadeira ou com um prego, com o que você tiver em casa. E agora é hora do toque final, vamos literalmente costurar as nossas placas com corda de sisal. Essa que eu tô usando é bem fininha, se eu não me engano são 4 milímetros. Foi aquela que sobrou do arranhador que eu fiz para os gatos. Terminou de colocar aí, chegou no final, é só dar 2 nós e cortar o excesso. Nessa parte de cima, lembra de deixar a corda sobrando para fazer essa voltinha aí, esse V na hora de pendurar. Você pode deixar para mais, para menos, você que decide. Depois disso é só pendurar e tá pronta a nossa placa. Dando continuidade ao outro grupo de placas, eu achei essa ripinha jogada aqui no quintal, peguei, limpei, dei uma lixada e coloquei as palavras aí nessa disposição, bem tortinha para ficar uma mais alta, outra mais baixa. E na sequência é só pregar com prego e martelo. E tá pronta nossas placas decorativas para jardim. Depois é só escolher qual local do seu jardim que você vai fincar. Eu coloquei na frente dessa ráfia, essa planta que eu gosto bastante dela. E achei que ficou incrível o resultado final de ambas as placas. O que vocês acharam? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu quero saber. Qualquer dúvida, me falem que eu vou estar respondendo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!